Olá, bem-vindos ao ABC das Mães desta semana, Semana Internacional da Mulher, né? Aliás, mês da mulher, quando todos os dias, na verdade, são da mulher, né? E o programa de hoje é dedicado a todas vocês, mulheres, guerreiras, mães, empreendedoras e vocês que se desdobram aí em mil, né? São tantas as nossas facetas. No período da manhã nós somos Uber algumas vezes, depois nós somos chefe de cozinha, enfim. São múltiplas funções aí da mulher. Um beijo para todas vocês. E aquela coisa, né? Quanto mais unidas nós estivermos, né, juntas, nós sempre seremos mais fortes. Por isso que o ABC das Mães existe e está aqui toda semana na TV Mais e todos os dias na rede social para te ouvir, para dividir um pouco dessa loucura que é ser mulher, né? Agora, gente, antes de nós darmos início ao nosso programa, eu quero agradecer o look, claro, da Show Moda, que é da Karina linda, mulherão também, Karina, né? Nossa inspiração. Essa saia em couro eco e a camisa lindíssima também, olha, com todos os detalhes de laço, bem feminino, né? Para a Semana da Mulher. Quero mostrar também a minha semijoia, olha, da Silvia Helena, que também está lindíssima. Lembrando que a Silvia Helena Semijoias está com até 50% de desconto nessa Semana da Mulher. Então tem que ir lá conferir na Rua das Figueiras, 1645, em Santo André. Agora, voltando aqui ao nosso programa, eu vou contar um pouquinho do que nós teremos hoje aqui, olha. Já, a Marizane Piargentili, que é pedagoga da rede adventista, vai falar sobre a qualidade do sono. Às vezes a criança vai irritada na escola, não gosta de ir para a escola, de repente ele está dormindo bem? Será que as horas de sono que seu filho tem feito em casa estão sendo suficientes para que ele no dia seguinte consiga ir lá e absorver todo o conteúdo, né, toda a aprendizagem na escola? Então, ó, já vocês vão saber. Teremos também a Maria Leocádia, que é psicóloga, e vai contar sobre as regras. Porque tem regras, tem crianças que aceitam as regras e que, de fato, as regras funcionam nessa casa e tem outras que não. O que será que acontece? Qual é a mágica? Essa eu também quero saber e já ela vai estar aqui. Teremos também a nossa querida Lara Dias, que é especialista em negócios e pessoas, e na Semana da Mulher, óbvio que ela teria que estar aqui, né, para falar um pouquinho sobre empoderamento feminino, empreendedorismo, né, levantar aí, dar as mãos para nós mulheres, para que a gente siga sempre em frente e alcance aí todos os nossos objetivos. E para finalizar, que mulher não reclama de retenção de líquidos, hein? A gente trabalha, a gente estuda, a gente é mãe, mas a gente adora estar desinchada também, né? Então a nossa personal trainer, Raquel Dalacqua, vai falar sobre retenção de líquidos e inchaço e ainda vai dar uma receita para você fazer um suquinho, para você acordar sequinha, ou você tomar durante o dia, eliminando todos os líquidos também. Gostou? Então fica comigo aqui no programa, compartilha, manda suas dúvidas, porque a gente fica online, olha, respondendo tudinho para vocês, tá bom? Agora, minha primeira convidada já chegou aqui no nosso sofá e é a Marizane Piargentili, adorei esse sobrenome, e ela é pedagoga e vai contar um pouquinho sobre a qualidade do sono dos nossos filhos e no que atrapalha lá na escola. Vamos entender um pouquinho. Bem-vinda mais uma vez ao programa. Muito obrigada. Feliz Dia da Mulher para você, para nós. suas convidadas hoje, para os alunos, para as alunas da rede adventista, professoras, funcionárias, um beijo para vocês. Beijos para todas vocês. Agora a gente vai falar de um assunto tão importante, né, que é a qualidade do sono. Não só nas crianças que estudam no período diurno, como no da tarde também, no vespertino, né? Sim. E o que você tem reparado? É diferente quando é uma criança que dorme bem? Você consegue ter essa percepção? Poxa, esse aluno tá assim, irritado porque tá com sono. Acontece muitas vezes? Não só na escola, mas em casa também, né? Uma criança que não dormiu as horinhas que ela precisava, como que ela fica? Acorda uma criança antes do horário, como que ela fica? É super natural ver a irritação dela, o cansaço e o humor. Muda, agora, né? Imagina para quem não dormiu e vai para a escola passar 4 horinhas sentadinho. E tendo que sono. Assimilar conteúdo, né? Conteúdo. Porque ele não vai estar num período de total relaxamento. Não. Na verdade, ele precisa tem que estar de focado. concentração, né? Exato, concentração. E como vai estar concentrado, está com a mente extremamente cansada, fadiga. Nem a gente consegue, né? Vamos combinar? Não. Que quando uma noite mal... Especialmente depois dos 30. Porque... Até a beleza. Exato.
Dos 18, aquela fase da adolescência, até os 20 e poucos anos, ok, virar uma noite e trabalhar, né? Agora vai passando, né? Não sei com vocês, mas se eu não durmo uma noite, eu acordo, meu dia não rende no dia seguinte. E eles, com certeza, a mesma coisa, né? Especialmente porque estão em fase de crescimento. Que demanda ainda mais energia. Ainda muito mais. Agora, quantas horas você sugere, então, que uma criança durma por noite para que ela tenha no dia seguinte um aprendizado adequado, para que ela consiga chegar naquele nível de concentração que a escola exige? O conhecido já de todos nós, né, que a gente sempre ouviu falar, nossas avós, nossas mães falavam as 8 horas por dia. Isso serve para a média da população, para a grande maioria. A gente tem alguns que já geneticamente têm um sono de curta duração ou de longa duração, né, que ele pode já geneticamente dormir menos e está suficiente, ou que ele precisa de mais do que 8 horas para poder ser suficiente. Eu acho que eu e os meus filhos estamos nesses dos mais. Precisa de um pouquinho mais. E aí é observar, né? Agora, quais são, então, para os pais observarem em casa? Porque, de repente, o rendimento da criança na escola caiu um pouquinho ou não está tão legal, a criança, de repente, não consegue absorver. Primeira coisa que o pai pensa, ou a mãe já pensa lá na frente, num possível TDAH, num possível déficit de atenção, quando às vezes é o sono, né? Tá irritado, cansado, mal-humorado por conta disso. Bom, primeira coisa, as 8 horas de sono, elas precisam, de preferência, acontecer até as 22 horas, aí dependendo da faixa etária. Então a criança tem que estar na cama até as 10 da noite? Algumas até mais cedo. Tá. Algumas até mais cedo, e a mãe vai sentir, pode conversar com o pediatra, com a terapeuta da família, para entender um pouquinho mais do biorritmo da criança. Mas não adianta dormir 8 horas e não dormir 1 da manhã, que ela vai estudar à tarde. Então, o hormônio do crescimento, ele precisa acontecer e ele acontece quando nós estamos em repouso, o sono. E o hormônio do crescimento não é só para crescer, ele cuida da restauração celular. Então, ele é super importante, pra criança acordar de fato descansada, então, isso, né? Inclusive para nós, a gente não cresce mais, né? Sim. Mas a gente também precisa recuperar. É o sono reparador, É né? o sono reparador. Às vezes a gente tem a sensação de que dorme e acorda cansado, né? Eu não tive aquelas 4 etapas do sono, especialmente o sono REM, que precisa ser até ali uns 20% do sono. O sono REM é aquele sono profundo. Tá. Aquele que a gente mexe pálpebras e o olho, mas você está naquele sono profundo. É onde é mais intenso essa questão do hormônio do crescimento, do descanso real, que é extremamente importante para que a gente chegue no outro dia e tenha uma aprendizagem significativa e não aquela luta com o humor, com o cansaço e assim por diante. Olha, gente, eu até tenho um vídeo no meu IGTV, que ainda não segue lá, que é o @ClaudiaLoy, onde a pediatra fala da importância das crianças irem dormir cedo com relação ao crescimento. E agora aqui, olha, nós estamos falando com relação à criança depois conseguir no dia seguinte ter concentração e foco para absorver tudo que é ensinado para eles. E tem pesquisas que mostram aqui com os motoristas de São Paulo, que 20% dos acidentes aconteceram porque as pessoas não dormiram bem. Então, você imagina, alguns estados de ausência de sono, eles se equiparam à embriaguez. Olha só. Então, olha o crime que mexe. A gente não ajudar um filho a dormir no horário que ele precisa, quantos prejuízos ele vai ter a partir dali, né? Às vezes aquela criança, ela está irritada na escola no dia seguinte, sonolenta. Por quê? Porque faltou a questão do soninho na noite anterior. E olha, e hoje em dia nas famílias modernas, os pais trabalhando cada vez mais, eu ouço muita reclamação assim, poxa, eu chego do trabalho 8, 9 horas, meu filho já vai dormir, né? Enfim, uma realidade, daí vocês vão ter que encontrar depois algumas outras alternativas de tempo de qualidade juntos e prevalecer o sono, né? Porque é tão importante, cientificamente falando, enfim, em todas as questões. Olha, 2 horas por semana, bem de qualidade da mãe e do pai com o filho adolescente, é abastecimento emocional garantido. Você vê 2 horas por semana, 2 horas de qualidade, é possível, né? Para todos nós. Né? 2 horas assim que eu olhe para aquele filho e dê atenção, não para todo mundo igual, né? O filho gosta de montar quebra-cabeça, outro gosta de videogame. 2 horas por filho, de qualidade. Então, se você for pensar, 15 minutos por dia que eu dê atenção real para ele, sem o meu celular, sem reclamação, só atenção, já faz uma baita diferença, né? Sem se dispersar com nada
né, em volta. Tem que estar focada ali no filho, né? Deixa eu piorar um pouquinho. Pode. Ai, meu Deus. Gente, deixa eu fazer um apelo para vocês. O celular, as telas que vão junto para a cama. É um vício, né? E a maioria uma das pessoas judiação. e às vezes assistem, enfim, séries, conteúdos Sim. de YouTube lá na cama. Vamos começar pensando assim na tela. A luz azul é uma luz que é a luz das nossas telas, né? Celular, tablet, TV, videogame. Os nossos óculos, eles já têm antirreflexo para a luz azul do computador, né? Então, você imagina, se um adulto vai trabalhar algumas horas, já precisa de um óculos assim. Agora, você imagina uma criança que vai deitar ali 9 horas e fica até meia-noite, 1 hora ali, naquela luz. Alguns aparelhos hoje já têm a opção da luz amarela. Você pode programar seu celular, seu tablet para algumas horas da noite, ele já entrar automaticamente na luz amarela. Olha que legal. Então, tá aqui uma dica para quem precisar. Mas a luz azul, ela cria uma excitação, um despertar. E ela acelera o seu... E aí, o que você quer é repouso. Então, para a melatonina vir e se desenvolver no nosso... Você entrar naquele sono profundo. Você precisa de sono de um ambiente escuro. Às vezes até a luzinha do ar-condicionado, aquele azulzinho, a luzinha da TV. Da TV a cabo. Eu já li que até em casa eu tenho fita isolante em cima. Aí, assim. olha que dica boa, gente. Eu coloco isso porque eu não gosto de nada, de nenhuma luzinha para dormir. Eu gosto de um breu escuro. Então, para a assim. melatonina se desenvolver, daqui a pouco vocês vão conversar um pouquinho com a psicóloga, pode falar um pouquinho melhor sobre isso. Para ela se desenvolver com mais intensidade, escuridão total, quanto mais escuro. E hoje a gente está na moda da luz branca, né? Sim. Mas a amarela é o ideal para o nosso soninho. Para conseguir dar aquela acalmada. Agora, faltou a gente conversar aqui sobre as crianças que estudam no período da tarde. Você falou muito bem, estuda só à tarde, aí vai dormir um pouquinho mais tarde, acorda mais tarde. 10, 11 então, horas. Então tá errado. Tem que ter uma rotina nessa manhã. Rotina. Rotina de sono é rotina de vida. A gente tem rotina para escovar os dentes depois de comer, rotina de lavar as mãos quando usa o banheiro, rotina de dormir também é necessário, também a educação, também é super pedagógica. Qual que é a rotina que a gente desenvolve com os nossos filhos? Cada família vai ter a sua. Algumas mães gostam de ler historinha, outras gostam de cantar musiquinha. E não importa onde você estiver, tá no sábado à noite na casa de uma amiga, você pode pedir uma cama emprestada e botar seus filhos para dormir na hora combinado. Ele não precisa vir à noite com você. Claro, você está num restaurante, num bar, não vai dar para fazer, mas quando for possível, manter aquela rotina. Cantar sempre a mesma musiquinha ou historinha. Até para a criança saber que aquela hora já é tempo. Sabe o que eu faço? Eu apago todas as luzes da casa, já peço para baixar todos os volumes e vou desligando tudo. E uma coisa que eu fiz recentemente, a semana passada, eu comprei um aquário, né? E aí eu coloquei no quarto do meu filho. E aí eu falei, olha, você não vai mais ficar olhando a TV antes de dormir. Você vai olhar o aquário e os seus peixinhos para ver quem dorme primeiro. Deu super certo. Olha... Foi então, legal. Cada família vai encontrar aquilo que funciona para si. Sim. Agora, falando de ausência de sono, a dificuldade que ela causa para a concentração, para o aprendizado no dia seguinte, tenta não dormir uma noite e trabalhar 12 horas depois. Agora, imagina um adolescente, uma criança. Lembrando que os adolescentes, o corpo dá uma bagunçadinha ali nos hormônios. Os hormônios, sim. Então, às vezes, a melatonina atrasa um pouquinho no horário. Então, eles acabam dormindo já um pouquinho mais tarde e aí a tendência é acordar um pouco mais tarde. Isso é uma fase, vai passar. Mas a rotina vai ajudar. Celular, gente, o celular de todo mundo da casa deveria dormir na sala. Né? Deveria dormir carregando lá na sala. Eu uso para despertador. Lojinha de R$1 vende despertador e funciona do mesmo jeito. É que os filhos vão nos copiando, né? E se a gente... Eu vou fazer isso. Eu deixo no modo avião, mas do lado da minha cama para olhar o horário. Vou comprar um reloginho. Próxima vez que você vier aqui eu vou ter. Lindos. Né? Porque é melhor. Porque é uma tentação, né, gente? Você acorda no meio da noite, você não sabe que horas são. Porque o meu negócio lá da TV a cabo tá tampado com a fita isolante, como eu falei. Eu termino olhando no celular. Tá errado também, né? Então, pela questão da formação do filho, né? Sim. Se fosse só adultos em casa, só você... Né? Mas quando você tem filhos que vão seguir você, a gente não consegue com o filho dizer, faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Exato. Eu exijo a rotina deles, mas eu não tenho. Eu falo para eles dormir cedo, mas eu viro à noite. Os filhos, a fruta não cai longe do pé, já diziam nossas avós, né?
eles vão copiar tudo. Adorei. Obrigada por ter vindo mais uma vez ao programa. Acho que eu vou levar essa lição para casa hoje. Vou fazer o reloginho lá. E seguindo todas as dicas, com certeza a gente vai conseguir colocar uma rotina. E mamães, coragem. 4 semanas um hábito está formado. Se você resistir 4 semanas, a chance deles entrar nessa rotina também é muito grande. Olha que legal. Amei. Obrigada, viu, Marizane? Até a próxima. Um beijo em todos lá, então, do Colégio Adventista. Beijo pra vocês. E obrigada mais uma vez por ter vindo ao programa. E, ó, ainda não é hora de dormir, não. Dá pra ficar mais um pouquinho aqui comigo. Nós vamos pro intervalo bem rapidinho. E na volta, mais ABC das Mães pra vocês. You win. I'll let you win. I'll let you win. Voltamos! E agora, olha, dando continuidade ao nosso assunto, vocês viram que a pedagoga veio aqui e falou, ó, a criança precisa dormir. Criança também precisa de regras, mas por que será que em algumas casas essa história de regras não funciona? Por isso, nós chamamos a Maria Leocádia, que é psicóloga, especialista em desenvolvimento infantil e adolescente, para conversar um pouquinho para a gente. Acabei de descobrir que ela está lá no Grupo ABC das Mães desde sempre. Deixa eu dar boa noite, bem-vinda. Bem-vinda, obrigada, boa tarde. Adorei que você já estava lá no grupo, então ela já sabe mais ou menos a nossa rotina, sim, né, Maria? Sim, acompanho já faz um tempinho ali, todo mundo no grupo. Agora, nós vamos falar sobre um tema que eu acho que vai de encontro com a maioria das mães. Eu não sei, gente, mas olha, com os dois lá em casa, às vezes é difícil obedecer. E aí a gente vai sambando e rebolando e mudando táticas, mas enfim. Por que para algumas crianças é tão difícil assim seguir regras? Bom, eu tenho filhos também, eu sempre gosto de falar isso porque às vezes as pessoas falam, ah, ela fala, mas ela não tem filhos, né? Não, eu tenho 3, né? Agora estão um pouquinho maiorzinhas, mas assim, essa coisa da regra, ela é muito importante. Então a pedagoga veio aqui e falou da questão da regra, do sono. E a regra, ela é importante para todo o desenvolvimento da criança. Então, por que tem crianças que obedecem e crianças que não obedecem? Tem muita coisa que a criança aprende ao longo da vida, mas tem muitas coisas que nascem com a gente, que é aquilo que a gente chama que é inato. Né? Que nasce, então, assim, a personalidade, tem criança que é mais fácil, tem criança que é mais difícil. Já desde bebê, né? Tem bebê que a mãe fala, ai, meu filho nunca acordou de madrugada, sempre dormiu a noite toda. Tem bebês que já são mais exigentes. E como que a gente vai fazer para a regra entrar para essas duas crianças? A gente precisa insistir, a gente precisa persistir nisso. Então, tem criança que você vai falar 1, 2 vezes, ela vai obedecer, vai entender e tudo bem. Tem criança que ela bate de frente com a mãe, que ela vem no encontro, que ela quer desafiar, e aí entra a postura dos pais.
que a gente precisa alinhar muito bem o que a gente fala e o que a gente promete para isso se cumprir, para a criança entender como que vai ser esse jogo aí, mesmo que ela desafie os pais. Olha, ela tá falando aqui, veio um filme na minha cabeça, sabe o que eu já fiz? Eu vou contar para vocês, porque eu tenho certeza que vocês em casa também já fizeram isso. Olha, se você não me obedecer ou fizer tal coisa, você vai ficar sem televisão. E aí depois eu coloquei na televisão, porque a televisão ajuda em outros sentidos, né? Para ir comer, vai, come assistindo televisão. E terminei não cumprindo o que eu me propus a fazer. Ou seja, aquele castigo ficou por ali Já caiu mesmo. por Quando terra. eu vi, já foi. E aí a próxima vez que você fizer uma ameaça, né? Porque daí isso vira uma ameaça, a criança vai saber que você não cumpre. Então tem mãe que fala assim, eu vou te matar! A criança já sabe que isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Né? Ou a mãe fala assim, vai ficar uma semana sem televisão. Então eu sempre falo pra mãe, sabe aquele entre o falar e aquele 1 segundo que passa na mente da gente? Você tem que pensar se você, é isso, vai aguentar que seu filho fique uma semana sem TV. Fala 1 hora. Exatamente. Então assim, você pode colocar essa punição, mas aí a gente tem que entender o quanto que a gente vai aguentar disso pra gente poder segurar. Você sabe que teve uma vez que a minha filha estava em casa com uma coleguinha, e aí eu falei, olha, vocês precisam guardar os brinquedos. Eu falei pra ela, porque senão você já sabe que o que fica espalhada vai pro saco preto. Lá em casa tinha um saco de TNT, e aí eu confiscava o brinquedo. Eu brinco que é o saco do confisco. Já vou falar disso que funciona bem. Adorei esse saco, já tô gostando. E aí a coleguinha dela falou assim pra ela, imagina, e sua mãe não vai fazer isso. E ela disse, você não conhece a minha mãe? A minha mãe faz. Pro bem ou pro bom. Se a minha mãe me promete que vai me levar no shopping, ela me leva. Mas se a minha mãe falar que vai pegar esse brinquedo e vai pôr no saco, ela vai pegar esse brinquedo e vai pôr no saco. Essa confiança tem que existir. Então, tanto para punição, quanto às vezes a gente fala, depois eu te levo no shopping, depois eu te levo no cinema, e aí não leva, isso também eu brinco com as mães no consultório que fala, desfala o que você falou. A sua atitude põe em terra todo aquele comprometimento com o filho. Então, tanto para o bom, né, como um passeio ou alguma coisa que vai acontecer, quanto para a punição, quando você fala, você tem que cumprir. Por isso que a gente tem que pensar o que vai falar, sempre. Não adianta você falar o que você não vai cumprir, tanto como ela falou, para o bem ou para a punição. Exatamente. Tanto faz, falou, tem que cumprir. Eu fiz errado e depois morreu essa história de falar que vai ficar sem televisão, porque eles já sabem que isso, a não ser que eu precise falar de novo, que eu realmente cumpra, mas aí agora eu vou falar 1 hora, 2 horas, Isso. Vou mudar um pouquinho para eu realmente cumprir o que eu me propor, né? O saco do confisco, ele é legal, porque ele ajuda os pais nisso, no cumprimento dessa regra. Então, vamos supor, não pode bater no irmão, né? Um irmão bateu no outro. O que você faz? Você pega o brinquedo, mas tem que ser, gente, o brinquedo da vez, né? Não aquele esquecido lá na prateleira, aquele ali do uso. Você vai pôr um saco e vai escolher um saco, uma caixa, um cesto. E você vai falar, olha, eu vou confiscar o seu brinquedo, eu vou pegar o seu brinquedo e eu vou guardar ele aqui. A hora que você obedecer, você pedir desculpa pro seu irmão, que vocês voltarem a se entender, eu devolvo o brinquedo. Por quê? Porque tem mãe que fala, vou pegar, vou dar para doação, vou jogar fora. E a gente sabe que a gente não faz isso, porque a gente sabe, né? Quanto pagou, o custo daquilo, e a gente não faz isso. Sim. Então, quando você tira por um tempo, porque você sabe que vai devolver, a criança sabe que vai ter que fazer algo ali de bom para conquistar aquilo de novo, isso funciona, é uma moeda de troca mais funcional, tanto para os pais quanto para a própria criança. Hoje tem um celular, então você pode dizer, olha, você vai ficar 3 horas sem mexer no celular, 2 horas sem mexer no celular, que se a gente pensar 2 horas não é nada, mas hoje em dia, principalmente para os mais adolescentes, que não vai ter o brinquedo, a gente pode usar essa coisa de confiscar o celular. E tem que confiscar mesmo e cumprir o que se propôs. Exatamente. Adorei essa daí, mas fora do saco, quais mais estratégias nós pais podemos lançar mão, assim, para que eles cumpram aí algumas regras de casa? E dormir no horário, como a pedagoga falou, que é tão difícil. Tirando isso do confiscar, que funciona muito bem, a gente também precisa, as crianças, a gente tem falado muito hoje sobre ansiedade e tudo isso. Uma coisa que diminui muito a ansiedade e ajuda a criança a obedecer regra é a criança saber o que vai acontecer com ela. A gente não parar para pensar que a gente acorda e planeja o nosso dia.
E a criança não sabe, ela é levada para a escola, dentro da escola ela é levada de uma aula para outra. Muitas escolas usam a rotina na lousa, o que é bem legal. Ah, agora é o parque, agora é a atividade. Então, é importante que a gente diga isso para as crianças. Então, olha, hoje você vai para a escola, a hora que sair da escola, sei lá, você tem uma atividade, ou vai para casa, tal hora a gente vai jantar, depois é a hora do banho. E fazer esse combinado, porque a criança vai acompanhando o dia e ela já vai mais ou menos entendendo que depois dessa atividade tem essa. Uma outra coisa que aparece muito no consultório, que aí as mães falam, ah, meu filho não me obedece, é assim, ó, é a gente perguntar. Então, às vezes a criança tá brincando, a mãe fala assim, vamos tomar banho? Isso é uma pergunta. Sim. A criança faz o quê? Não. Ela pode ter, ela vai querer responder sim ou não. Né? Exatamente. Então, quando é algo que é necessário, a gente precisa trazer para o modo imperativo mesmo. Tá. Hora do banho. Ah, mas eu não quero, mas é a hora do banho. Ou no máximo também que às vezes acontece, a mãe pega no meio do desenho predileto da criança, ali daquela... Então assim, olha, a hora que acabar esse desenho é a hora do banho. Não é a hora que acabar esse desenho, vamos tomar banho. Entende que... Não, você não perguntou, você afirmou. Exatamente. Que é a hora e pronto, é a hora não tem do outra banho. opção. Outra coisa que funciona, aí a criança faz escândalo. Então, assim, ó, você tem até, sei lá, 7h30 da noite para tomar banho. Se até 7h30 da noite você não toma banho, hoje você não vai mais tomar banho. Vai tomar banho no outro dia de manhã. Vai ter que acordar mais cedo, por exemplo, se a criança tem uma rotina cedo, e vai tomar banho só amanhã. Ah, mas a criança vai ficar um dia sem tomar banho? Vai dar tudo certo. É um dia. Porque ela tem que entender que a hora do banho é aquela hora. Ou a hora de comer, ou a hora de fazer a tarefa de casa. É aquilo que você designou. Porque assim, além de ter de a gente não poder ficar baseado só no querer da criança, tem toda a rotina da mãe. Então, às vezes, a mãe separa aquele horário para dar banho, porque é o horário que ela chegou do trabalho, é o horário que cabe na rotina da mãe. Então, a gente precisa adequar as rotinas, tanto do filho quanto da mãe, do pai, para que isso dê certo. Sim, e a rotina das famílias estão cada vez mais uma loucura, né? Toda imediatista. Hoje todo mundo leva trabalho para casa no WhatsApp, a maioria das pessoas. Então, Exatamente. termina conflitando aí um pouquinho mais, né? Eu sinto muito isso. Exatamente. Então, assim, o modo de você falar, primeiro, né, já faz toda a diferença. Independente da personalidade da criança, porque você né? fala assim, ó, vamos comer? A criança pode falar, vamos, se é uma criança mais colaborativa. E a criança que quer bater de frente vai falar, não. Porque você perguntou. Então é hora de comer, mas eu não quero agora. Então, mas a hora de comer é agora. Se você não jantar agora, você não vai jantar mais. Tá, e cumprir, né? E cumprir. Que é o mais difícil para E nós. umas horinhas em jejum, gente, também não mata ninguém, né? Tá aí o jejum intermitente, a todo vapor. Então assim, ah, mas é criança. Mas não tem problema. Um pouco de regra, de imposição de regra, a gente tem que ter. O que eu não acho válido, eu gosto muito de falar isso. Por exemplo, é a hora de dormir, que a gente falou bastante aqui no programa hoje. Não acho válido a mãe abandonar a criança lá no berço, na caminha, chorando. Isso configura um desapego, um abandono. Então, numa hora que eu tô me sentindo fragilizado, que é a hora de dormir, porque há essa separação, né? Minha mãe vai pro quarto dela, eu vou ficar no meu. A criança chora. Essa hora de dormir, eu acho que ela tem que ser tranquila. A mãe pode ficar no quarto, pode ler uma história, pode ficar no quarto com a criança até a criança dormir, depois ela sair. Isso não. Mas, por exemplo, você não vai matar o seu filho de fome. Ele pode perder o horário da janta e, por exemplo, antes de dormir, comer uma fruta, ter alguma outra coisa. No outro dia de manhã ele vai ter um café da manhã, não vai deixar ele sem comer para sempre. Né? Mas ele tem que entender que tem hora. Tá. Uma das minhas gêmeas, eu acordava elas para ir para a escola cedo, ela tinha 3 anos, a Maria Eduarda. E eu falava, vamos pôr o uniforme, ajudando a pôr o uniforme e tal. E ela sempre ficava lá toda mole, não queria. Gente, a hora do uniforme, olha, já me dá até calor, só de pensar. E aí um dia eu falei assim pra ela, se você não colaborar comigo, você vai de pijama pra escola. E aí? Entendeu? Tá, hoje eu estou pondo o uniforme em você dessa maneira. Se você amanhã fizer isso, você vai de pijama pra escola. Ela foi de pijama pra escola. Olha a mãe que cumpre aí, viu? Chegou Como que é o na nome porta da sua escola, filha? da Maria Eduarda. Viu, Maria Eduarda? Olha só, foi de pijama pra escola. Ó, ela tinha uns 3, 4 anos, ela tem 10. Até hoje, a outra gêmea, Maria Fernanda, fala, Duda, você vai querer ir de pijama pra escola? Ela levanta rapidinho, E se vai. troca, se arruma pra ir pra escola. Porque o uniforme também é regra, né? Exatamente. E tem muita mãe
Eu sou uma das que sofrem na luta de colocar o uniforme nos filhos. É complicado e tem que pôr e pronto. Não dá pra E eu mandei pra escola, ainda falei pra coordenadora. Falei, olha, hoje ela tá de pijama porque ela não colaborou pra pôr o uniforme. Então hoje ela vai ficar de pijama. E aí no outro dia eu falei pra ela, e aí, vamos me ajudar a colocar o uniforme? Já aqui, toda aprumadinha pra ajudar a pôr o uniforme. Porque senão fica, que nem eu com 3 logo cedo, fica inviável, gente. Se não tem regra. Você não sai de casa. E assim, ó, a sociedade tem regra. Na vida tem regra, Se né? você O passar trânsito, tudo. num farol vermelho, o agente do trânsito, ele não vai lá bater na porta da sua casa. Olha, Cláudia, você passou no farol vermelho, a próxima vez. Não, vai chegar a multa pra você pagar. E pronto. E acabou. Então, na vida, né, tem gente? Nós estamos coisa que educando pra vida. Tem coisa que dá pra gente negociar e tem coisa que é porque é e não tem jeito. Gente, e olha quantas coisas nós aprendemos hoje. Já falamos do sono e agora a forma de se colocar, né, para combinar algumas regras aí com as crianças e lembrar que prometeu tem que cumprir. Né? É tão importante, mas às vezes passa batido. Passou batido comigo, eu contei para vocês a minha experiência e tá errado, não pode. A gente tem que sempre se lembrar, né? Estamos aqui juntas para isso, para a gente se ajudar, né? Exatamente. Amei, viu, que você veio aqui ao programa. É a Maria Leocádia. Obrigada mais uma vez. Vou deixar o Insta dela, é uma mamãe do grupo do ABC das Mães, inclusive. Podem, como que você tá no Facebook? Leocádia Miranda. Leocádia Miranda. Só procurar ela lá que eu tenho certeza que ela vai te responder. Obrigada. Pode procurar, eu respondo sim. Adorei que você veio. Eu que agradeço a oportunidade. Filhos, viu? Pode deixar. Obrigada. Gente, agora mais um intervalo bem rapidinho e já já eu volto, não sai daí. I'll let you win. I'll let you win. I'll let you win. E no mês da mulher, claro que a nossa Lara Dias não poderia faltar aqui ao programa para falar um pouquinho sobre empreendedorismo e empoderamento feminino. Deixa eu dar boa noite para ela. Bem-vinda mais uma vez. Prazer demais estar aqui novamente. E mês da mulher, né? Força total, poder total. A gente às vezes não tem noção da importância que nós fizemos depois da nossa revolução frente ao mercado de trabalho, por exemplo. A ONU, em 2018, instituiu um pacto global de empoderamento feminino, com normas e regras para que todos os países seguissem para o empoderamento feminino. Nós temos hoje no Brasil 48% das microempreendedoras são mulheres. Olha, e a maioria delas após a maternidade. Pós-maternidade. Né, que decidem empreender. Lindo. Demais Lindo. vocês, né? Porque a maternidade traz tudo de bom, né?
E sabe o que eu li também esses dias? As grandes empresas, indústrias, está crescendo muito o cargo de gerência feminina nessas empresas. Hoje nós temos 34% de todas as empresas no Brasil hoje é gerida por mulher. É uma enciclopédia, a gente já tem os dados aqui, ó. E ela nem tá no Google. Tá aqui, ó. Né? Olha que demais. Porque é lindo o que a gente está construindo. É demais, né? Eu achei muito interessante esse dado de que o empreendedorismo ele surge pós-maternidade, porque a gente quebra esse tabu de que maternidade te faz ficar em casa, Exato. que te limita de ser a profissional que você quer, de construir a carreira que você quer. Pelo contrário, é aí que você quer ganhar na vida, que você quer se superar e que você quer alcançar o mundo. Aí os motivos são aí infinitos, os motivos né? são sublimes, são, né, gente? São inquestionáveis. Então, exato. Inquestionáveis. Uma coisa que eu achei muito interessante, falando de empoderamento e empreendedorismo, é que quando você empreende, você se empodera. E o mais interessante que eu vi numa pesquisa é que quanto mais a mulher empodera, menor é o risco, há uma diminuição, inclusive, depois desses dados crescentes, da questão da violência doméstica, por exemplo. Olha, agora, sabe o que eu vou te pedir, Lara? A gente fala muito em empoderamento feminino. Eu queria que você citasse, porque às vezes eu sinto que algumas pessoas ouvem falar muito em empoderamento, mas o que é esse tal de empoderamento feminino? Cita exemplos para elas, para que elas se vejam nessa situação. Empoderamento, se a gente pensar na palavra empoderar, quer dizer dar poder a algo ou a alguém. Então você tem que ter poder. Poder de ser, de estar, de sentir. Aí a gente volta a algumas coisas que a gente já tratou aqui em outros programas, que é o autoconhecimento. Eu não consigo me empoderar se eu não souber quem eu sou. Se eu não souber, se eu não olhar no espelho e reconhecer a grandiosidade do que eu sou. E nós precisamos lembrar que nós somos seres únicos. Nós temos defeitos, todo mundo tem. E é mas aquela somos coisa especiais. que a gente sempre fala aqui, né? Você tem o poder, mas você ter poder e humildade, as coisas têm que caminhar juntas. Junto. Quando a gente fala no empoderamento, é nessa questão aí de você se conhecer e saber da sua capacidade. Você pode chegar lá, né? E de você entender que não há limite por causa de um gênero. Exato. Não há limite porque você tem 2 filhos. Não há limite porque você, aos 50 anos, decidiu empreender. Nada tem limite. Agora, falando em empreendedorismo, muitos desafios aparecem, né, quando a gente decide empreender. E eu queria que você desse algumas dicas aqui, né, como mulher inteligente, mulher de negócios, para essas mulheres que vão decidir empreender ou que já empreenderam, para elas superarem esses desafios, porque eles vão existir sempre, gente. Se não tiver desafio, se ficar sempre na mesmice, não vai ser legal. É legal quando tem esses Exatamente. desafios. E a gente precisa entender assim que a sociedade ela não muda da noite para o dia. Fato. A realidade é essa. Nós estamos falando tanto de empoderamento exatamente para isso, para quebrar tabus. Sim. Então, só que você tem que lidar com essa realidade. Primeiro ponto é aceite a tua tomada de decisão. Eu decidi empreender, entenda os riscos que você vai correr, mas não aceite que as pessoas digam que teu empreendimento é menor, que não é significativo. Se é significativo para você, ouça só o que te vai fazer crescer. Esqueça aquele monte de conversa, porque a gente tem muitas pessoas para te colocar para baixo. E não por mal. E não por mal, às vezes, porque a pessoa por si só é frustrada. E aí ela não quer que você se frustre. Então aí eu tiro de você a tua empolgação. Comemore sempre cada conquista. Sempre, sempre. Os desafios, hoje nós temos um grande desafio, que é a questão do crédito. Hoje as mulheres que empreendem, elas não têm tanto acesso ao crédito por ser mulher, mas é uma coisa que está quebrando. Nós temos várias iniciativas, até fundo de investimento hoje, ele trabalha só para mulheres. Então nós temos outras opções. A questão do masculino, óbvio, você vai ser questionada numa rodada de negócio, numa rodada de discussão, você vai ser questionada, por isso qualifique-se. Para não haver questionamentos. Porque a gente dá conta, Total! né? E sabe o que eu sempre falo? Não existe negócio que deu errado. Porque se deu errado, entre aspas, você aprendeu alguma coisa. Então, dali você tirou uma lição que no próximo não vai dar. Com certeza. Não vai acontecer o mesmo erro. Você sabe exatamente o que você não tem que fazer. Exatamente. Porque saber o que tem que fazer, todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que quer.
Eu quero dinheiro, eu quero Sim. lucratividade, eu quero ter flexibilidade de horário. Isso aí tudo eu sei. Mas e o que eu não devo fazer para conseguir chegar Você nisso? só vai aprender na vivência, Só né? na vivência. No dia a dia ali, errando e aprendendo. E acredito que assim, nós mulheres, a gente precisa realmente se qualificar cada vez mais. Então, a sua dica, Lara, eu queria que você desse algumas dicas para as mulheres que queiram se empoderar e que pretendem, ou não empreender, ou de repente mudar de profissão, não necessariamente empreender, mas quais dicas você dá para ela começar? Porque às vezes eu vejo tantas mulheres lá no ABC das Mães, estou desmotivada. A maioria dos relatos são assim. Eu tenho 2 filhos, estou desempregada, meu esposo ou me separei e eu não consigo emprego porque eu tenho que cuidar das crianças. Elas terminam se limitando. E eu já me vi assim como elas. Eu já me vi quando eu fui mãe pela primeira vez, impossibilitada de voltar ao meu trabalho e falando, agora eu tenho uma responsabilidade para mim, como que eu vou deixar ela e fazer outra coisa? Mas calma. Tudo tem jeito. Eu Tudo. queria que você desse algumas dicas para que essas mulheres Acho tirem que essa força. Primeira coisa é que esse sonho tenha motivos. A gente falou de quão sublime é. Porque quando você é mãe, o teu instinto é muito maior. De proteção, de cuidado. Você quer dar o do bom, do melhor. Do melhor. Tire disso. Use esse sentimento a teu favor. E entre em ação. Não existe momento perfeito. Você nunca vai ter os filhos, porque quando crescer, continua tendo trabalho, você vai continuar tendo que ter tempo para cuidar, a mesma coisa não muda. Exatamente. Então você não terá cenário perfeito. Cenário perfeito é agora. Não espere. Não espere. Vai melhorar quando crescer um pouquinho. Comece pequeno, E você sabe, com ações Lara, pequenas. às vezes eu vejo por mim. Vou contar mais um pouquinho de mim aqui. O seu marido, o seu companheiro, a sua família pode dar conta, né? De repente não é a questão de você poder dar bens materiais para o seu filho, é dar orgulho, Sim. né? Você se sentir bem com o que você faz, ter orgulho do que você faz um bem geral para a Muito. família. Eu acho que no meu caso eu Muito. queria que eles se orgulhassem de mim, Muito. tanto os meus filhos quanto o meu marido, Quanto né? você com você mesma. Exatamente. Eu tenho uma amiga mesmo que ela decidiu empreender depois da primeira filha dela, porque ela disse, eu quero que a minha filha me veja sair para trabalhar. Eu quero que ela entenda a dificuldade, os desafios que são diários para se conquistar algo. Ela não precisava. Olha que E legal. mudou tudo. E ela não começou grande, comece pequeno. Entre em ação, desenhe, planeje e comece a fazer. Não é? Se o Ponto. seu sonho for lá na frente, você tem que começar. Tem que começar. E aquela coisa que a gente já falou aqui também, Sim, né, Lara? De sim. metas. Sim, né? de De metas. você colocar, esse mês eu vou fazer isso, daqui 6 meses assim. Tem que pôr Eu me meta, lembro né? que, inclusive, no último programa que nós tivemos aqui, você trouxe uma das mães que ela começou fazendo doces em casa. Exato. E ela Exatamente. começou a distribuir pequeno. Eu não tenho E hoje muito. o esposo dela, inclusive, trabalha com ela. Exatamente. Beijo, Ju. Olha que Ela é meu lindo. orgulho. Que lindo, é lindo. Então, assim, saia do comodismo. Lembrem-se, o nosso cérebro ele trabalha para o menor esforço. Então, por isso que você tem que colocar no papel e começar a entrar em ação. Não pode deixar para amanhã. Entra também a nossa grande rede de ajuda. Coloque pessoas que vão te levar ao teu objetivo. Pessoas negativas, pessoas pessimistas, pessoas que são acomodadas, que você olha para a vida delas e elas vivem num comodismo, se afaste. Não Mantenha só o social. E assim, networking, gente, eu não sei se a Lara vai concordar comigo. Não são só pessoas que estejam num cargo melhor que você. Não. Eu, por exemplo, eu não tive muito networking de pessoas para me puxar, para me ajudar. Mas meu networking era bom de energia. Sim. De pessoas que me colocavam para cima e que falavam, acredita em você. Que às vezes dá medo, né? Sim, total. E o A gente tem medo é medo. necessário. O frio na barriga é necessário. Todo mundo Exato. tem. Por isso que eu te falo que é a pessoa, não é o cargo. É Exatamente. energia. É a pessoa que você vai chegar e dizer, cara, eu queria jogar tudo para cima, nada está dando certo. Como assim? Relaxa, respira fundo. Vai dar tudo certo, fica tranquila. Isso é uma palavra que faz você sair do teu desespero e enxergar a luz no fundo do túnel.
vai dar certo. Com certeza, né? sempre dá. E leva para sua vida isso. Você não precisa se aproximar de alguma pessoa porque ela está num patamar maior, por algum tipo... Porque é normal, né, nas relações Sim. comerciais, né, a pessoa no maior cargo e você ter que se conectar com ela. Deixa isso um pouco para lá, né? Conecte você consegue pessoas. chegar lá se você se conectar com boas energias, Sim. porque ó, a sua luz vai emanar, né? Muda tudo. Muda tudo, não muda? Muda tudo. Por isso que eu acho que a gente tem que escolher a dedo as pessoas que você tem ao lado. Escolha a dedo. Porque E o que elas não vão te fazer a fizer bem, mudança. afasta, para, sem Seja inimizade. só social. Exato. De vez em quando no aniversário. E pronto, acabou. Não E tem precisa ao estar seu todo lado dia que te faz junto. bem. Exatamente. Ai, ó, as Adoro. dicas de hoje foram preciosas, hein? Agora, Lara, pra mulherada que tá assistindo e fala, eu preciso um pouquinho mais dessa mulher. Onde que elas te acham? Passa o Instagram aqui, que é o @cbgroup.rp. É isso? Isso. E tem o seu também, né? Tem. O Lara AD Souza. Ó, @Lara AD Souza. Ela é espetacular, gente. Troca uma ideia com essa mulher que vocês vão gostar. Toda vez que ela nós vem estamos aqui, eu à fico empolgada. disposição. E curtam, março é o nosso mês, vamos aproveitar ao máximo e usar essa energia do mês de março, como nós fazemos no Natal. Vamos Exato. usar essa energia do mês de março Pra se empoderar ainda para mais. se empoderar e quebrar as barreiras que estão segurando a gente aqui. Amei. Obrigada, Adorei. viu, Lara, mais Obrigada. uma vez. Gente, mais um intervalo rápido. Na volta, ó, um suquinho pra você ficar fininha, desinchada, linda. Voltamos e agora para te dar, olha, quem tá aqui do meu lado, vou abrir aqui a câmera para vocês, porque a nossa personal Raquel da Laqua já Olá, tudo bem, Cláudia? tudo. E hoje ela vai dar aquela dica para você ficar desinchada, né? Porque mulher tem muita retenção de líquido, né, Ra? Tem muita retenção, além, assim, do desequilíbrio hormonal que a gente tem, né, durante o mês. Também tem aqueles momentos onde a gente abusa um pouquinho, né, na dieta, toma uma cervejinha, um vinho, e depois no outro dia tá parecendo um balão. E é por isso, então, que a gente retém muito líquido, é por conta de hormônio e alimentação, então? Então, na verdade, é culpa de 2 hormônios, Cláudia. Um é chamado de ADH e o Nem outro é sabia que chamado... existia esse hormônio. anota aí, gente, ADH e aldosterona.
que acontece? O hormônio ADH, ele é um hormônio antidiurético. Quando a gente desidrata muito, e a desidratação é um perigo de vida pra gente, Cláudia. Então, assim, uma pessoa, ela pode morrer de sede antes de morrer de fome. Tá. E aí, o que acontece? Quando você tem níveis abaixo do esperado de água, você começa a acionar esse hormônio ADH. E ele faz com que você retenha líquido. Então, achar que ficar sem ingerir líquidos e sem beber água, você vai desinchar, acontece o contrário. Você aciona esse hormônio ADH e aí você começa a inchar. Por isso é extremamente importante beber água e beber muita água para poder desinchar. Olha, gente, então esquece aquela história de eu tô muito inchada, vou parar de tomar água, senão vou inchar mais. Porque aí que seu corpo vai falar, ela não me dá água, eu vou reter tudo, então vou guardar tudo. É uma defesa, na verdade. E aí tem o outro hormônio que eu falei que é o aldosterona, né? Um nome difícil. Nossa. Mas aí todo mundo fala, eu tô inchada porque eu ingeri muito sal. É verdade, você tem que tomar cuidado com a quantidade de sal. Gente, quando vocês vão no restaurante japonês com shoyu, Ele eu tomo leva água o dia muito. inteiro. Mas se você tirar o sal, você sabia que você incha? Ah, é? É, por quê? Gente. Eu vou explicar por quê. Esse hormônio aldosterona, ele faz um equilíbrio que nós chamamos na fisiologia de bomba de sódio e potássio. Então tá lá o sódio, níveis de sódio no sangue e os níveis de potássio. Se você eleva demais o sódio, ou seja, você ingere muito sal, coloca muito sal na sua dieta, você vai acionar esse hormônio e você vai reter líquido na hora. Porém, se você reduz drasticamente a utilização do sal e aumenta os níveis de potássio, você também retém líquido. Então, assim, o equilíbrio faz com que você não acumule líquido. É aquela coisa, né, gente? É a quantidade que muda do remédio para o veneno são as doses, né? Do remédio para o veneno é a dose. Então, achar que eu vou tirar sal, eu vou tirar sal e vou usar aquele salgante que vende no supermercado, que é zero sódio. Geralmente, o salgante que é zero sódio, ele é a base de potássio. Então, se você eleva demais a quantidade de potássio que a gente tem já nas frutas, nos legumes, você também desregula essa bomba e automaticamente você vai ficar retida. Então, que sal a gente usa? Me dá a receita desse sal? O sal mais indicado para dieta seria o sal light, tá, gente? Porque ele é meio a meio, ele tem metade de sódio e metade de potássio. E esse sal light, ele é muito utilizado na dieta justamente porque você pode colocar mais. Uma pessoa, por exemplo, que ela tem uma grande quantidade de ingestão de calorias, ela precisa ingerir bastante calorias, ela tem que usar mais sal nas refeições. Então, o sal light é um bom aliado aí. Aí você fala assim, mas o sal rosa do Himalaia, né? Todo mundo pergunta sobre o sal rosa. O sal rosa, ele tem uma quantidade de nutrientes, de minerais grande, boa, porém, a quantidade de sódio dele é elevada. Ai, gente, então, sal light pra vida. O sal light ou aquele do Atacama, né, que é 40% menos sódio. Mas o sal do Atacama é caro, né? Então, não pode ser 100%. Então, você pega o light, que aí tem esse meio a meio aí, mais ou menos. A quantidade que você tem que tomar de sal por dia, independente se você tem 50 quilos, 60, 70, 80, 100 quilos, você tem que ingerir de 4 a 7 gramas de sal por dia. E aí o sal está em diversos alimentos, né? Não é só o sal de cozinha mesmo, não, nas preparações que já estão. O sal, ele é rico em sódio, né? Tá. Então, é o sódio que você não pode levar muito. Mas o sal mesmo, para você colocar na comida, claro, se você não comeu enlatado, essas coisas que tem uma quantidade de sódio muito grande, é de 4 a 7 gramas. Aí, gente, para manter o equilíbrio eletrolítico lá e você manter a sua bomba de sódio e potássio equilibrada. Entenderam tudo, né? Qualquer coisa vocês voltam depois aí no YouTube, no Facebook para ver de novo. Agora, nós falamos então da importância da ingestão de água para não reter líquidos e alimentos que ajudam aí a desinchar. Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente pode consumir no dia a dia para ajudar a não reter líquidos? Isso. Hoje em dia, né, como eu falei, você precisa ingerir uma quantidade enorme de água para poder inibir lá o ADH
E assim a gente não reter líquido. Então, como que eu vou tomar muita água? Você pode também estar incluindo os chás, Cláudia. Então, hoje a gente tem aí o chá verde, o chá de cavalinha e o chá de hibisco, que tem ações diuréticas no nosso corpo. A cafeína também tem ação diurética, a vitamina C tem ação diurética. Então, se você coloca alimentos ricos, né, nessas ações, você vai conseguir aí auxiliar no desinchaço. Ó, toma um chazinho, então, que faz bem. Ela trouxe uma receita aqui. Esse suco, então, ele promete te ajudar nessa retenção. Ele vai te fazer eliminar e... Porque às vezes a gente acorda com uma sensação de inchaço, né? Até o nosso nariz muda, não sei o de vocês aí de casa, mas eu vejo que eu tô inchada pelo meu nariz e o meu tornozelo. É normal, e nós mulheres temos o ciclo menstrual, então assim, oscila a todo momento, então tem momentos que você tá mais inchada, tem momentos que está menos inchada, isso influencia ao longo do mês, cada hora a gente tá de um jeito, né? Gente, é muito difícil. Agora, ó, então, a gente já vai ensinar, a gente vai conversando aqui com vocês e ensinar então uma receita de um suco diurético para você desinchar. Se você de repente acordou mais inchada, foi na churrascaria, né, aquele sal grosso na carne... Foi no japonês, como eu falei, o shoyu tem aquele sódio todo. Tem o sódio. A gente faz um suquinho desse e já dá uma ajuda. Faz um suco desse e vai ajudar. Vamos ver a Raquel na cozinha. Essa eu quero ver. Agora a Raquel na cozinha. Gente, se tem uma coisa que eu adoro, Cláudia, é cozinhar. Eu amo se vocês ainda não seguem o Instagram da Rá, ela posta muita receita, né, Rá? Passa aí seu Insta pra bastante. É personal Raquel, não é Raquel e nem Kelly, tá, gente? É Raquel. Tudo junto, culpa da mamãe, ó, nome difícil, mas aí fica fácil da gente gravar. Raquel, um L só, tá? Porque eu teimo em procurar com 2, é sempre com 1. É verdade, é um só, gente. Vamos então, lá, o que precisa? Pro nosso suco diurético, nós temos o chá verde, tá? Esse chá verde, gente, eu fiz já em infusão, tá? Coloquei lá na panela, fervi as folhinhas, coei e trouxe já o chá pronto. Ai, gente, não resisto, adoro hortelã. Que tem muita ação diurética. A hortelã, além de ter essa ação diurética também de desinchar, Cláudia, ela ajuda também no funcionamento intestinal, ela ajuda no fígado, ajuda em várias coisas. Gente, também é anti-inflamatória. E o abacaxi é a fruta mais diurética que existe, porque ele é rico em vitamina C. Lembra que eu falei que a vitamina C, ela tem ação diurética, e ele tem uma substância que chama bromelina. Essa substância, ela ajuda, Cláudia, a absorver nutrientes, principalmente carne. Então, se você come carne, a carne é um pouco indigesta pra gente. Você falou da churrascaria e eu lembrei da bromelina. Comeu carne com sal, tomou aquela cervejinha no churrasco, no outro dia tá parecendo balão, gente. Abacaxi, ele é diurético, rico em vitamina C e tem a bromelina que ajuda a digerir essa carne. Gente, e na churrascaria sempre tem de sobremesa sempre é bom comer sempre limão. Depois. Sempre depois. Em vez de a gente pedir petit gâteau, essas coisas, mete um abacaxi. Gente, por favor, né? Abacaxi com uma canela em cima, né? Mas né? Vou fazer isso da próxima vez. Por favor, olha o shape aí. Vamos lá, então você coloca aí. Então aqui eu acho que tem 300 ml, tá? Que eu fiz, eu vou colocar porque... E o chá, gente, sempre você deixa a água ferver, coloca as ervas, desliga o fogo, coloca as ervas, abafa, deixa uns minutinhos e depois coa, né? Isso. Se você tem a folhinha, você pode até colocar antes da fervura, tá? Não tem problema nenhum. Você coloca, depois que ferve, desliga, deixa lá um pouco e depois coa, tá? Pronto. Me ajuda aí, ó. Coloca Pode colocar as folhinhas? As folhinhas, gente, coloca. Adoro. Ó, aqui tem 4 abacaxi, tá? 4 rodelinhas. De repente você quer mais ou menos. Põe mais. Né? Põe mais? Ai, que delícia, gente. Você não gosta de... Eu amo hortelã. Então pode colocar. Gente, adoro. Eu acho super cheiroso. Pode colocar, não tem muito limite, assim. Às vezes eu faço suco verde de limão com couve e hortelã. Fica uma delícia também, gente. Adoro. Aí vai do seu gosto, né, a hortelã. E adoçar, Raquel? Conta pra elas o porquê que não é legal adoçar. Então, o legal não precisa adoçar, porque já tem o açúcar da própria fruta, ela né? Fala isso, que ela é não personal, precisa né, de açúcar, gente? Nós, réis mortais. É assim, entendam que todo carboidrato, toda a glicose que você vai ingerir, se você não utilizar ela como
como fonte de energia, ela vai ser armazenada em forma de gordura, Tá. tá? Então, se você não precisa acrescentar açúcar, é o que eu falo, gente. Às vezes eu até brinco. A banana já é docinha, o abacaxi é doce. docinho. Então, é você adaptar o paladar também, Sim. né, Rá? Então esse suco ele já tem uma quantidade de carboidrato, uma quantidade doce. Quanto mais amargo você ingerir, mais você vai acostumar. Isso acontece com chocolate, com café, com vinho, tá? Ao invés de tomar o vinho, aquele vinho docinho. Doce, suave. Tá? Por favor, vamos tomando um mais amargo, Seco. que isso vai acumulando, vai ajudando você a acostumar o seu paladar com isso. Ó, então agora a gente vai ligar aqui o liquidificador. Vamos fazer um barulhinho, uma baguncinha, porque eu quero tomar esse suco. Quero ficar, ó, magrinha, vai. Solta o som, DJ! E a Rá me lembrou aqui de falar sobre os fisiculturistas, né? De que o que eles fazem para tirar a retenção, porque eles ficam, gente, pele e músculo, Isso. né? A gente eu vou acumula. botar. Vamos tomando. Vai. Que eu quero tomar, tô com vontade, gente. Conta aí dos A fisiculturistas. gente acumula tanto água quanto gordura no tecido que a gente chama de interstício, né? Que é entre a pele e o músculo. Ah. Então, quando você vê uma pessoa, né, com aquela pele grudada no músculo, é porque ela tá com retenção bem abaixo, né, dos 10%. Ó, deixa eu fazer aqui, ó, saúde pra você. Vai contando que eu vou falar se é bom de verdade pra vocês. Ah. E os fisiculturistas fazem, né, é uma receita, é até uma loucura, assim, né, mas funciona, Cláudia, funciona. Do E quê? assim, porque tem a inibição total daqueles 2 hormônios que eu te falei. Então, essa dieta que eles fazem demora 7 dias, aonde do 1º ao 7º dia, em relação à ADH, você toma 6 litros de água no 1º dia, no 2º, 8 litros de água, no 3º, você toma 9 litros de água, depois 10, depois 11, depois dos 11 litros de água, no 6º dia você toma 8 litros de água e no 7º dia você vai tomar 4 litros de água. Gente, mas eu não consigo Aí tomar você 11 fala, litros de gente, água. 11 litros de água, mas é uma vez por ano que faz isso, né? Você também não pode ficar fazendo isso. E em relação ao sal, a mesma coisa. Começa com 7 gramas de sal no 1º dia, aí vai para 6 gramas, no 3º dia 5 gramas, depois 5 gramas e nos 3 últimos dias faz a ingestão de 4 gramas de Raquel sal. tá rindo porque ela tá falando. Gente, Tô ó, tomando. pra saber se eu gostei ou não, aqui, ó, não preciso falar mais nada, né? E ficou doce. Ficou gostoso? Deixa eu experimentar. Eu vou ficar no suco mesmo, não vou fazer igual o fisiculturista, não. Assim, pra quem quer fazer algo mais... Sim, eu é tenho o trabalho deles, né, Daqui gente? uma semana eu vou fazer umas fotos de biquíni, ou daqui uma semana eu vou ter uma viagem. Vale a pena fazer isso porque você inibe total os hormônios e seca mesmo. Claro que você não vai ficar igual ao fisiculturismo, até porque você não tem a musculatura. Aquele tanto de músculo. Você não tem o tanto de músculos que eles. Mas acontece que é o segredo deles pra secar aniversário de esse. casamento, vai sair, fazer alguma coisa, né? Dá pra fazer. É verdade. Ó, fica O bonitinha na o fita. segredo de secar deles, dos fisiculturistas, é esse. É justamente esse. Gente, amei. Façam, ficou docinho, ficou delicioso. E aqui já tem o chá verde, tem o abacaxi e ainda a hortelã para dar aquele cheirinho, aquele sabor maravilhoso. Ó, saúde para vocês. Façam em casa. Obrigada, Rá, por Eu ter que vindo agradeço. novamente aqui ao programa. E a gente continua aqui agora tomando o nosso suco. Se vocês quiserem mais dicas, segue lá o Instagram da Rá, que tem um monte. Beijo, até o aí. próximo.